Estamos em Jerusalém, na época da Páscoa. Jesus sabia que essa seria a sua última Páscoa e se reuniu com os discípulos para a sua última ceia. E Jesus disse: Um de vocês irá me trair. Os discípulos ficaram tristes e confusos e começaram a perguntar a Jesus: Sou eu. E Jesus respondeu dizendo: Quem irá me trair come do mesmo prato que eu. E Judas, o traidor, disse: Mestre, o Senhor não está dizendo que sou eu, está? E Jesus o respondeu: Quem está dizendo isto é você. Quando estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças. Depois, partiu o pão com os discípulos e disse: Comam, este é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e deu graças a Deus. Depois, deu aos discípulos, dizendo: Bebam, este é o meu sangue que será derramado em favor de muitos em perdão dos pecados. Jesus e os discípulos foram ao jardim de Getsêmani. Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse: A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Jesus foi um pouco mais longe, se ajoelhou, encostando o rosto no chão e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, mas que não seja feita a minha vontade, e sim o que tu queres. Jesus orou pela segunda vez, dizendo: Meu Pai, se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. Pela terceira vez, Jesus ora: Seja feita a tua vontade, meu Pai. Quando Jesus terminou de orar, foi para perto dos discípulos. Quando chegou, Judas com os guardas armados. Judas havia combinado com os guardas que dariam um beijo no rosto do homem que eles queriam. Judas foi até Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras. Depois, levaram Jesus ao Conselho Superior, até Pilatos. Ele era um governador romano. Jesus foi levado amarrado. Pilatos interrogou Jesus dizendo: Você é o rei dos judeus? E Jesus o respondeu: Quem está dizendo isto é você. Os chefes e sacerdotes e líderes judeus acusaram Jesus de muitas coisas. Esse homem se diz próprio filho de Deus. Ele está blasfemando. E Pilatos diz: que deve ser condenado. Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? E Jesus não disse nada, e o governador ficou admirado com isto. Em toda a Páscoa, Pilatos costumava soltar um preso. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte? Barrabás ou esse Jesus chamado de Messias? Enquanto Pilatos estava no tribunal, sua esposa lhe disse: Eu não tenho nada a ver com esse homem inocente.
porque dessa noite do meu sonho eu sofri muito por causa dele. Os chefes e os soldados líderes convenceram a multidão e pediram a Pilatos que soltassem Barrabás e condenassem Jesus à morte. Eles disseram: Esse homem disse um destes. O próprio Filho de Deus. Ele está blasfemando. A lei fala que deve ser condenado até ele te blasfeme. Esse homem deve morrer. Então, Pilatos pergunta: Qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles, Barrabás! e eles responderam gritando. Barrabás! E Pilatos perguntou: E o que eu farei com Jesus, que é chamado de Messias? E a multidão respondeu: Crucificam! Crucificam! Mas o que aí Pilatos pergunta? Mas que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto. Crucificam! Crucificam! Então, Pilatos viu que não conseguiria nada e o povo que estava começando a se revoltar. Então Pilatos mandou trazer uma água para lavar as suas mãos diante da multidão. E ele disse: Não sou responsável pela morte desse homem inocente. Isso é com vocês. E Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois, agrediram Jesus brutalmente. Soldados. E foi levado para ser crucificado. Os soldados de Pilatos colocaram uma capa vermelha sobre Jesus, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a sua cabeça. Em sua mão direita, colocaram um bastão. E aí, eles começaram a se ajoelhar diante dele e caçoar de Jesus, dizendo: Viva o rei dos judeus! Cuspiram nele, bateram muito nele com os chicotes. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e levaram para ser crucificado. Jesus foi levado até o Monte Gogotá. Colocaram sobre a cabeça de Jesus uma tabuleta onde estava escrita a acusação contra ele. Jesus estava exausto e cheio de dor quando chegou ao monte. Chegando lá, deitaram Jesus sobre a cruz e pregaram suas mãos e seus pés. Rasgaram a pele de Jesus. Depois, levantaram a cruz. Com Jesus, também crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. As pessoas que passavam por ali caçoavam de Jesus, dizendo, e insultavam Jesus. Se você é o Filho de Deus, desça daí e salve-se. Salvou os outros e não pode se salvar? Mesmo sofrendo na cruz, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, perdoa eles, pois não sabem o que fazem. Ao lado de Jesus, um dos ladrões disse:
Se és o Cristo, salve-se, e a nós também. E o outro ladrão disse: Nós recebemos o castigo merecido, mas este homem não fez nada. Senhor, lembre de mim quando tiveres no reino. E Jesus o respondeu: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ao meio-dia, começou a escurecer e a terra toda ficou na escuridão. E às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, vai, 1, 2, 3 e... Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Depois, Jesus deu um grito bem forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços de cima a baixo, que a terra tremeu e as rochas se partiram e os túmulos se abriram. E muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitados e saíram do túmulo. O oficial do exército romano e os soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu e ficaram com muito medo e disseram: De fato, Esse era o Filho de Deus. No dia seguinte, os chefes dos sacerdotes e fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo. No dia seguinte, os chefes dos sacerdotes e fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo. Aquele mentiroso disse que depois de 3 dias ressuscitaria. Mandei que vigiasse bem o túmulo até o 3º dia, para que os discípulos não roubem o corpo dele, para não dizerem que foi ressuscitado. Então Pilatos disse: Levem esses soldados com vocês e guardem o túmulo. No domingo, bem cedo, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, foram ao túmulo. De repente, houve um terremoto na terra. Foi aí que um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Os guardas ficaram tremendo de medo do anjo e desmaiaram. E o anjo disse a elas: Não tenham medo. Sei que estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, já ressuscitou. Venham ver que ele não está mais aqui. Agora vão depressa e digam dos discípulos o seguinte: Jesus ressuscitou e vai até vocês na Galileia, e lá vocês irão ver ele. Elas foram embora depressa. Estavam muito felizes e correram para contar aos discípulos. De repente, apareceu Jesus a elas e disse: Que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto de Jesus, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos para irem à Galileia. Eles irão me ver lá. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte aonde Jesus havia indicado. Quando Jesus chegou, muitos o adoraram, mas alguns tinham dúvidas se era Jesus mesmo.
Então, Jesus chegou perto deles e disse: Por que estão assustados? Olhem minhas mãos e pés, vejam que sou eu. Deus me deu o poder no céu e na terra. Vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando eles em nome do meu Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu os ensinem a obedecer tudo o que eu ensinei. Estarei com vocês todo o tempo, até a minha volta. Muito bem. Quantas vezes nós, com os nossos pecados, não acrescentamos mais um espinho na coroa de Jesus? Quantas vezes nós demos mais uma martelada nos pregos que rasgaram a sua carne, sendo que Jesus não havia pecado, ele morreu pelos nossos pecados. Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade do pecado, e Jesus veio com o propósito de dar a sua vida no nosso lugar, no lugar dos nossos pecados. Por isso hoje, mais do que assistir a essa história da forma das crianças, do jeitinho deles, porque eles são crianças, é preciso que cada um de nós reflita sobre os ensinamentos e sacrifícios que Jesus nos ensinou e fez por nós. Jesus pregou a paz, obediência, compaixão e amor, e mesmo assim foi crucificado sem pecado algum. Então lembre-se que a Páscoa não é o coelhinho, não é o chocolate, principalmente relacionado a crianças, e sim a morte e ressurreição de Cristo. Obrigada.